O Filho de Deus foi crucificado, pregado a uma cruz, e por que ele se doou por nós, permitindo assim que o seu sangue fosse derramado na cruz? A resposta é o amor, porque o próprio Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, porque Deus amou, mas amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha a vida eterna com Deus. Alama, o amor. Deus poderia trazer à existência outros seres, se assim Ele quisesse. Mas em vez de optar por trazer à existência outra geração, outros seres, Deus escolheu nos oferecer o seu perdão. Glória a Deus. Era preciso que um sacrifício de sangue fosse feito. Era preciso que um sacrifício perfeito fosse oferecido. E então o Senhor nosso Deus, para honrar sua promessa e para salvar nossas almas e nos dar a graça da eternidade num corpo glorioso e restaurado, o próprio Senhor se faz como um de nós. Como disse João no seu Evangelho, o Verbo se fez carne e esteve em nosso meio. João também fala a respeito do Senhor Jesus, dizendo na sua epístola que tocou a palavra da vida, que teve um relacionamento com a palavra viva, com um Deus vivo e eterno. João, que deitou sua cabeça no colo do Cristo, que era íntimo do Cristo, que tocou na sua pessoa, Lamandecávia, e que viu nele o esplendor da glória, aleluia. Assim como um homem simples, de uma natureza humana, mas sem negar a sua real identidade, um Deus eterno, único e todo-poderoso. De caia cheia, olha vocês. Então, pastor, por que Jesus foi crucificado? Para que eu e você, que me ouve agora, não perecêssemos para sempre na condenação por causa do pecado original. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus padeceu na cruz para que o preço fosse pago, para que a justiça fosse feita e nossas almas resgatadas para a glória de Deus. Aleluia. Mas observe que o pecado é algo tão terrível. E como é que você pode entender isso? Não se brinca, não se deve brincar com o pecado, porque o pecado é destruidor. E foi por causa do pecado que o Filho de Deus foi ferido e pregado a uma cruz. Aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então o Senhor pagou o preço, suportou, levou sobre si todos os nossos pecados, e tudo aquilo que tinha que ser cobrado, cobrou-se dele.
E ele pagou um alto preço. O apóstolo Pedro diz que nós não somos comprados com ouro e com prata. Não, fomos comprados para o Senhor, resgatados para o Senhor pelo precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Porque através desse sacrifício fomos reconciliados com Deus. Hoje, crendo na obra do Cristo, na obra salvífica, crendo no que Ele realizou no Calvário, na marcha, aceitando e tomando posse dessa verdade, nós temos vida. Nós temos o perdão de Deus, porque Deus um dia prometeu que nos salvaria, e Deus confiou o plano da salvação ao seu Filho Jesus Cristo, dando a Ele poder nos céus, abaixo dos céus, na terra e abaixo da terra, para realizar a obra que Ele lhe confiou. Aleluia! No Calvário, Ele foi zombado. Ali no Calvário, Ele foi afrontado. Da caia chia na vaceia. Aleluia! Afrontado, afrontas que pertenciam a mim, a você, por causa dos nossos pecados, chicotadas que éramos para nós, e Ele tomou para si, por amor a nós. Aleluia! O sacrifício de Cristo no Calvário abriu a porta da eternidade para com Deus, e é o que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico. Observe que quando Jesus é crucificado, é pregado à cruz, também é crucificado com Ele mais duas pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, chama essas pessoas de maus feitores. E é colocado um à esquerda e é colocado outro à direita. E Jesus está ali. Dos três que estão crucificados, apenas o Filho de Deus é justo e inocente. Aleluia. De calabacheia. Ele não cometeu pecado algum, mas anunciou a verdade. E a verdade, quando ela é pronunciada, ela lança por terra o engano, a mentira. E existem aqueles que são filhos do engano, que amam a mentira e não suportam a verdade. E quando ouvem a verdade, em vez de aceitar a verdade para serem libertos, renovados, restaurados e restituídos por Deus, preferem ignorar a verdade, ficando presos nos laços do engano, optando por perseguir aqueles que são verdadeiros, sinceros, transparentes e que amam a verdade. Aleluia! Queridos irmãos, mas mesmo diante de tudo isso, o Senhor nosso Deus sempre dá à humanidade, sempre dá ao ser humano uma oportunidade antes de um juízo final. Mas nem todo mundo sabe aproveitar as oportunidades.
Nem todo mundo sabe reconhecer os seus erros, os seus pecados. Aleluia. Vemos aqui que um malfeitor que estava ao lado de Cristo, ele blasfema do Cristo, ele zomba do Filho de Deus. Olha o momento que eles viviam. Eles estavam ali a um passo da morte, mas mesmo neste momento ele ainda zomba do Filho de Deus e diz: se tu és o Cristo, salva a tu mesmo e a nós também. Em vez de ter reverência, ele debocha do Deus Santo e Todo-Poderoso, daquele que poderia salvar sua alma da condenação, daquele que poderia libertá-lo naquele momento, daquele que poderia livrá-lo da condenação vindoura, da segunda morte, o qual está escrita no Apocalipse. Ele debocha. Deus coloca o santo, o perfeito, o Salvador no meio. Ele está diante de Cristo, mas em vez de reconhecer os seus pecados e a necessidade de salvação, prefere zombar do Deus vivo, da paixão. Mas veja, meus irmãos, que enquanto um zomba, o outro repreende. O outro disse a ele: você não teme a Deus, homem? Estando você na mesma situação, com a mesma sentença, você sabe o que te aguarda do outro lado? Você sabe o que está te esperando do outro lado? Você conhece aquele que criou e estabeleceu todas as coisas? Ai, calabasura. Glória a Deus. Foi repreendido pelo amigo, porque zombava de Jesus. E Deus está dando oportunidade ainda hoje. Jesus ainda é pregado, ainda é pregada a sua crucificação, ainda é pregada a mensagem da cruz, que revela o amor inexplicável de Deus. Glória a Deus. E ainda hoje o Espírito Santo está dizendo: arrependa-se da sua loucura, arrependa-se da sua depravação, arrependa-se da sua atitude para com Deus, e aceite a graça da salvação, e venha para o reino de Deus, e seja transformado, regenerado pela pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus queridos, dois poderiam ter entrado, mas só entrou um. Por quê, pastor? Porque a escolha é pessoal. Quem me ouve? A escolha é pessoal. Um escolheu zombar, debochar, o outro escolheu reconhecer. E o que é que o outro viu em Jesus? Esse homem é inocente, paga por algo que ele não fez. Uma injustiça foi cometida com ele. Você não está percebendo a face dele? Ele nada fez, ou seja, nada que ele tivesse feito poderia levar aquela cruz. Aleluia. O outro, mesmo numa posição desesperadora, no último suspiro da morte, ainda tinha consciência de avaliar as coisas como elas devem ser o quê? Avaliada. O que é justo, e o que é injusto, é injusto. Então veja que esse outro que repreende o malfeitor diz o seguinte: nós estamos aqui, agora bem, nós estamos aqui porque merecemos. Olha o que ele disse: nós estamos aqui nessa cruz, pregados nessa situação, porque nós merecemos.